Olá, galera. Canal Reação AS. Opina aqui. Aqui tu opina. Nós vamos reagir ao canal Labirinto Consciente. Ele está falando sobre, abre aspas, o abandono das pessoas nas igrejas, nas religiões. A gente vê por aí, em muitos países, pessoas que abandonaram, estão lutando contra a ditadura, estão destruindo as estátuas representando seus ditadores religiosos e políticos, e as pessoas estão abrindo suas mentes. Estamos na era da informação, mas ninguém aqui quer que você abandone sua religião. O que se espera é um bom senso. Estamos na era da informação. É muita gente sendo abusada mentalmente, financeiramente, psicologicamente. A cada dia, galera, isso vai acontecendo. E se você gosta desse conteúdo, dá a tua opinião, compartilha, opina aqui. E dá um like, faz o canal crescer, galera, ajuda aí. É o seguinte, galera, aqui não tem ideologia, não tem partido, não tem credo. Aqui somos verdadeiramente livres. Não criticamos, não julgamos. Então, galera, vamos fazer uma reflexão. Quem nunca teve um patrão do ditador? Eu já sofri na mão de patrões, líderes, donos de empresas, gerentes que me humilharam, e milhões de pessoas pelo mundo, e já vi pessoas chorando. Da primeira, porque os patrões sempre foram injustos com essas pessoas. Lógico, nem todo mundo é santinho, lógico, mas muitas vezes há o abuso. Aí o porquê há esse abuso? Por várias situações, entre elas as pessoas não questionam, não têm senso crítico. Aí essas pessoas que estão no poder, na hierarquia, humilham as pessoas. Os escritórios de psicanalistas, de psicólogos, estão cheios de pessoas que sofreram uma humilhação pública através de patrões, até mesmo até professores. Agora imagine um líder religioso que tem um livro sagrado nas mãos, né? As pessoas veem ele como o próprio Deus. Eles dizem que curam tudo. Mas se você não conseguir a cura, ele diz, por que Deus não quis? Porque não estava no dia, porque não foi a hora. É muito simples dizer isso. Eu, particularmente, nunca vi um líder religioso, seja qual for, tirar uma pessoa da cadeira de roda, fazer ela andar. Uma pessoa que tem diferenças físicas, sair andando. Bom, eu não julgo, mas como você tem opinião, quero questionar aqui com vocês. Então, galera, vamos reagir a esse canal, a esse vídeo. O canal que se chama Labirinto Consciente. Ele não está dizendo para você deixar a sua igreja, nem tampouco eu. É que tem muita gente abusando de vocês. Então vamos ver esse vídeo, vamos compartilhar. Vamos lá. Vamos ver. Cadê, galera? Vamos ver esse vídeo. Milhares de pessoas, silenciosamente, estão abandonando as crenças que um dia sustentaram sua vida inteira. E não por ódio, não por rebeldia, mas por algo muito mais intrigante: o pensamento crítico. Hoje vamos mergulhar nesse fenômeno que está se espalhando em todo o mundo, em que mentes inquietas começam a perceber que certas respostas já não sustentam mais as perguntas que carregam dentro de si. Esse movimento não é barulhento, não é feito de protestos inflamados, nem de confrontos contra instituições. Ele acontece em silêncio, dentro das casas,
dentro das madrugadas insones, quando a dúvida começa a se transformar em algo mais. Bom, galera, eu sou Laércio, opino aqui. Laércio Pereira, canal Reação. Nós estamos reagindo ao canal que fala sobre o abandono das igrejas. É o canal Labirinto Consciente. Aqui ninguém está dizendo para você deixar a sua igreja. O que esse canal fala, esse vídeo fala, é que, lembrando que milhões de pessoas são enganadas, ludibriadas, tapeadas. Por quê? Porque não perguntam, não questionam. Tudo que o Papa, o Padre, o pastor fala, as pessoas aceitam. As pessoas aceitam como se fosse o próprio Deus. E você tem o direito de questionar humildemente e sabiamente. Quem é que nunca teve um patrão que abusava da boa-fé dos funcionários? Quem é que nunca teve uma patroa, um professor arrogante? Mas você nunca questionava, você nunca teve um pensamento crítico. Aí o que acontece? É isso. Eles abusam da nossa fé, da nossa boa vontade, não é verdade? Então, vamos lá. É a dúvida que deixa de ser rebelião e passa a ser curiosidade. É a vontade de entender porque aquilo que deveria explicar o mundo parece escapar cada vez mais das mãos. Estudos mostram que pessoas com maior formação acadêmica e estilos de pensamento mais analíticos tendem a se afastar da religião. Isso não significa que sejam melhores ou piores, mas que estão menos dispostas a aceitar explicações que pedem que parem de raciocinar. Para essas pessoas, a coerência é tão vital quanto o ar que respiram. Imagine crescer sendo ensinado a não questionar, a não duvidar, a simplesmente aceitar. Esse ensinamento soa quase como uma prisão. Afinal, a curiosidade é um instinto humano. A força que levou a humanidade a desbravar oceanos, decifrar códigos genéticos e explorar o universo. Quando essa força é contida, algo dentro começa a gritar. E aqui está o ponto intrigante. Não se trata de um rompimento imediato. Não é uma ruptura violenta. É um processo lento, como tinta descascando da parede. Uma contradição em um sermão, uma oração sem resposta, uma promessa de consolo que nunca chega. Tudo vai se acumulando, até que um dia a mente percebe que aquele espaço já não é grande o suficiente para abrigar seu pensamento. Os que decidem se afastar não o fazem porque odeiam a fé, mas porque ela já não acompanha o que aprenderam sobre a vida. Eles estudaram ciência, exploraram filosofia, conheceram versões da história que não estavam nos livros sagrados. Descobriram que muitas narrativas nasceram não de revelações divinas, mas de disputas de poder, medo e controle. E uma vez que se enxerga os bastidores, é difícil continuar acreditando no espetáculo como se fosse mágica. Um estudo de décadas publicado em revistas acadêmicas mostrou que quanto mais analítica é uma pessoa, menos provável que ela se prenda a crenças religiosas. Não porque queira destruir algo, mas porque seu cérebro conecta pontos de forma incessante. E muitas vezes, os pontos oferecidos pelas religiões simplesmente não se conectam sem exigir contorcionismos mentais. Tomemos a moralidade como exemplo. É comum ouvirmos que sem religião não existe certo ou errado. Mas as pessoas que pensam mais profundamente percebem que a moralidade não é um presente divino. Ela evolui. Sociedades, ao longo dos séculos, aprenderam a reduzir sofrimento, a ampliar a cooperação, a criar condições de bem-estar. E, por vezes, a moral guiada pela empatia e pela razão mostra-se mais consistente do que aquela ditada por regras antigas que chegaram a justificar violência, escravidão ou discriminação em nome da fé. Outro ponto perturbador que surge é a chamada loteria geográfica da fé. Uma criança nascida em Riad acreditará em um Deus. Outra, em Utah,
crescerá devota de outro. Já uma criança em uma aldeia remota poderá cultuar rios ou o sol. Essa constatação é suficiente para abalar as certezas de quem busca a verdade acima da tradição. Agora eu quero que você participe comigo. Escreva nos comentários a frase "Prefiro a verdade à ilusão". Quero ver quantos de vocês também sentem que pensar e questionar pode ser libertador. Há também o silêncio. O silêncio após uma oração desesperada que não encontra eco. O silêncio que surge depois de uma tragédia, quando as explicações parecem frágeis demais para sustentar a dor. É nesse vazio que muitos começam a perceber. A religião sempre esteve ali para preencher o silêncio, mas raramente para explicá-lo de forma convincente. Quando alguém sofre uma perda e ouve "faz parte de um plano maior", a mente analítica não se aquieta. Ela pergunta: que tipo de plano seria esse que inclui tanto sofrimento e acaso? Essa pergunta, aparentemente simples, abre uma fenda que dificilmente volta a se fechar. Afinal, se a explicação não faz sentido, por que continuar repetindo-a? Outro fator poderoso é testemunhar os danos causados por crenças quando são aceitas sem questionamento. Guerras em nome da fé, leis baseadas em escrituras antigas em vez de evidências, crianças ensinadas a temer quem realmente são porque um livro assim determinou. Mulheres silenciadas, reduzidas, envergonhadas sob a justificativa de obediência sagrada. Para quem observa com atenção, isso não inspira, inquieta. A partir daí, começa-se a notar que questionar uma doutrina muitas vezes resulta em acusação de falta de fé. Mostrar incoerências pode ser rebatido com "é um mistério divino". Indagar por que inocentes sofrem enquanto privilegiados prosperam recebe como resposta: "não cabe a nós entender o plano". Essas frases funcionam como muros e só fazem sentido se paramos de perguntar, mas perguntar é o que mentes críticas fazem de forma natural. Elas não se satisfazem com "apenas acredite". Seguem cavando, vão mais fundo, buscam clareza em vez de conforto. E quando a clareza não vem da religião, começam a procurá-la em outros lugares. Outros lugares. É nesse processo que muitos descobrem novos caminhos de sentido. Alguns encontram respostas na ciência, que desvenda os mecanismos da vida e do universo. Outros se refugiam na filosofia, que amplia a reflexão sobre a condição humana. Há ainda os que mergulham na arte, nos relacionamentos ou na simples experiência de estar vivo. O significado não precisa vir de promessas cósmicas. Ele pode ser construído aqui e agora. Essas pessoas percebem que não é necessário acreditar em recompensas celestiais para serem gentis, nem viver sob a ameaça de castigos eternos para evitar prejudicar alguém. Agem moralmente porque entendem as consequências, para si e para os outros. Reconhecem os humanos não como seres caídos em busca de redenção, mas como criaturas complexas, capazes de escolhas que podem levar tanto à compaixão quanto à destruição. Muitos também se afastam porque notam que a dúvida costuma ser punida, enquanto a obediência cega é celebrada. Isso cria uma armadilha. Crescer dentro de um sistema que não permite questionamentos transforma qualquer ato de pensar em traição. E para quem valoriza a verdade acima do conforto, não há escolha possível. Trair o pensamento seria pior do que trair a tradição. Outro ponto que provoca inquietação é a compaixão seletiva. Quantos pregam amor, mas na prática vivem julgando os outros? Quantos justificam os próprios erros com a ideia de graça divina, mas condenam sem piedade quem pensa ou age diferente? As contradições saltam aos olhos de quem não está apenas repetindo rituais, mas buscando honestidade. E talvez a pergunta que você esteja se fazendo agora seja: até onde isso pode levar? Será que estamos diante de uma mudança silenciosa que, pouco a pouco, pode redefinir o modo como sociedades inteiras enxergam fé, moralidade
e identidade. O avanço da ciência também tem desempenhado um papel central nesse processo. Durante séculos, fenômenos naturais eram atribuídos à vontade dos deuses. Trovões, enchentes, doenças, até mesmo a loucura. Hoje sabemos que tudo isso tem explicações que passam por meteorologia, biologia, medicina e psicologia. Onde antes havia mistério sagrado, agora existe conhecimento comprovado. E essa mudança não ocorreu de uma vez. Foi um processo gradual, em que a religião foi sendo empurrada para fora do papel de explicadora do mundo e passando a assumir mais a função de apoio emocional. Mas até mesmo esse papel começa a ser questionado, pois cada vez mais pessoas encontram amparo em terapia, conexão humana, arte ou natureza. A necessidade de sentir-se compreendido não existe